Sinal verde, hein? Para o Grego apresentar uma proposta e comprar a SAF do Vasco da Gama. Se a proposta será aceita ou não é uma outra história. Se a proposta é boa ou não é um outro caso. Fato é que Evangelos Marinakis teve o tempo que precisava e analisou os documentos do Vasco. Ele já sabe os prós e os contras de adquirir a SAF do Vasco. Na área jurídica, ele já tem um aval dos representantes dele para que ele possa fazer o negócio. E agora ele prepara com calma uma proposta a ser analisada pelo Vasco da Gama e adquirir 70% do Vasco. Bom torcedor saber o seguinte, ele comprando o Vasco da Gama, a prioridade dele continua sendo o Nottingham Forest. É importante que o torcedor do Vasco saiba disso. Não vejo problema algum. Não acho que isso vai inviabilizar o negócio e muito menos acredito que ele tendo como prioridade o Nottingham Forest, ele vai deixar o Vasco de lado. Não. O Grego, entrando no Vasco, vai fortalecer o clube e vai buscar que o Vasco conquiste títulos importantes, tendo um elenco forte. Mas para deixar claro, a prioridade dele continua sendo o Nottingham Forest. É a Premier League, é a competição nacional mais rentável do mundo, está colocando o Nottingham Forest numa Liga dos Campeões, briga por título, mas a prioridade nesse momento é uma vaga na Champions League e, por enquanto, o Nottingham é o terceiro colocado do campeonato inglês. Ele não vai abandonar esse projeto. Ele não vai deixar de priorizar esse projeto. Mas, repito, não inviabiliza. Agora, o Vasco aguarda essa proposta do Grego Marinakis para a compra de 70%. Eu estou ansioso, o torcedor está ansioso, todo mundo está esperando, está aguardando. O Edu Gaspar ainda não se desvinculou do Arsenal. Ele ainda não trabalha diretamente com o Grego, porque ele ainda tem algo a tratar com o Arsenal, coisas contratuais, ele ainda não se desvinculou. Por isso, você não vê o Edu Gaspar falando abertamente sobre assuntos que envolvem o Grego. Nem falo em relação ao Vasco, mas assuntos que envolvem o Grego, você vê poucas vezes o nome do Edu Gaspar envolvido, exatamente por conta dele ainda estar vinculado ao Arsenal. Dieguinho passa limpo, por enquanto, o mercado do Vasco. O Léo saiu, a torcida pegava no pé dele, deixou saudade. Como é que você vê essa saída do zagueiro? E quem chegou, por enquanto, quem tá certo? Como é que tá, por enquanto, a reformulação? Inclusive, a gente tem um companheiro fazendo um trabalho brilhante aqui, né, na cobertura do Vascão, aí, dando vários furos aí nesse período do ano. Do Pedroso, Pedro, vamos pelo menos pagar o almoço. Vamos pagar o almoço. Ele tá correndo pelos dois. Ué, fazer o quê? É igual quando tem um expulso, que você tem que correr pra caramba dentro de campo. Pagar a caixinha, né? Pagar a caixinha. Ô, meu careca, vamos pagar essa caixinha aí. Então, mas brincadeira... Mas o que você tá achando? A tua opinião também. Então, a janela do Vasco, por enquanto, ela tá um pouco devagar, como acho que tá em linhas gerais. A gente até brincou no off aqui que o Fluminense do Rio é o time que tá mais anunciando, ainda assim são 4, não é? 8, 10 reforços. Acho que tá todo mundo um pouco meio devagar. O Vasco até o presente momento tá contratando 2 zagueiros para ser complemento de elenco, pelo menos num primeiro momento, tanto o Lucas Oliveira como o Lucas Freitas, o que não quer dizer que com o transcorrer da temporada isso não pode mudar. O David chegou para ser complemento de elenco e virou pilar do time e o ponta esquerda da temporada. Tem que chegar um zagueiro para jogar também, né? Mas o Vasco precisa de fato para ter esse jogador para assumir a responsabilidade ao lado do João Vitor e se firmar como esse zagueiro pelo lado esquerdo. Tem se falado bastante no Balbuena, até ouvi que o Vene comentou a situação do Pedro Henrique, não comentou, Pedro? A situação do Pedro Henrique. E então o Vasco está buscando um outro zagueiro. São negociações que eu acho difíceis, o Pedro Henrique eu acho até que é quase inviável. É um zagueiro que o Red Bull acabou de comprar. O Balbuena é titular do Dinamo de Moscou, a temporada europeia está no meio. Dificilmente você vê um clube europeu se desfazendo de um titular no meio da temporada. Então acho que é uma negociação que talvez pode caminhar mais para o meio do ano, a não ser que o Vasco case uma grana lá para pegar o jogador que já vai fazer 34 anos no ano que vem. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa para onde? São as duas posições mais carentes do elenco. É um zagueiro para jogar ao lado do João Vitor
e um ponta esquerda. Isso aí é pra ontem. Nas outras posições eu acho que o Vasco tá tranquilo. Davi Luiz seria uma boa? Tá livre aí, tá disponível. Gostaria? Não, o próprio Davi já falou também que ele tem uma identificação muito grande com o Flamengo, não se vê jogando no rival, ele não falou que não joga sob hipótese alguma, mas eu acho que o Davi tem um perfil até, não tecnicamente, que eu acho que ele é superior ao Maicon, mas é aquele zagueiro já com a idade mais avançada, já mais pro final de carreira. É um zagueiro que vai melhor quando o time amassa mais o adversário, tem mais posse de bola. O Vasco é um time que costuma, às vezes, ter que jogar um pouquinho em transição, e o Davi Luiz, para correr para trás, já pela idade, às vezes já dificulta um pouco. Ele vem até diminuindo a média de jogos dele, até acompanha quando o nome dele saiu no Vasco. Ele vinha fazendo 40, já começou a cair para 30 e pouco. O Vasco vai precisar de um zagueiro que joga 50 jogos na temporada e tem um salário alto, né? Então acho que o Vasco precisa de um cara tarimbado, mas um pouco mais jovem. Eu acho que o grande nome que tanto o Carille como o Vasco deseja é o Balbuena, até pela relação de confiança que existe entre ambos, né? O Carille foi campeão brasileiro com o Balbuena, né, no Corinthians. São nomes que me agradam, mas eu confesso que eu ainda gostaria de um zagueiro canhoto, que é muito difícil de achar no mercado, né? Tietê, gostou da chegada do Tietê? Demais, eu acho que inclusive tá se fazendo pouco barulho, eu acho que é uma contratação que deveria ser ainda mais valorizada. Você vê, por exemplo, o comentário dos botafoguenses, é só carinho, é só elogio. O Tietê, a gente brinca que ele cheira a título, né? Onde ele passa, ele levanta a canela. Quem sabe ele não vai trazer esse brilho dele para São Januário, mas é um jogador que eu vejo, cara, com grandes possibilidades até de virar titular. Eu acho que, dependendo da formação do Carille, se ele for no 4-2-3 ou ele vai brigar com o Paulinho, eu acho difícil. Mas se de repente ele topar um meio campo mais móvel, de repente ele mete ali um Tietê junto ali com o Paulinho, vai para um time mais leve, de repente obriga os pontas a marcar um pouquinho mais. Tem times que jogam assim. Mas é importante, e eu começo a ver pela primeira vez depois de muito tempo no Vasco, o Vasco começar em algumas posições, trocar jogador por jogador e não perder a qualidade. Sai o Paulinho, entra o Tietê, sai o Jair, entra o Tietê. De repente você faz agora o Matheus Carvalho e o Hugo Moura para primeiro, também já dá para manter o nível. No meio ali, Paê, Coutinho, Estrela, um moleque que eu vejo com potencial absurdo. Acho que o meio campo do Vasco ele tá muito bem servido, coisa que eu já não vejo há bastante tempo. O Vasco começa a ter profundidade de elenco nesse setor do campo. Coutinho e Paê, né? E ficou essa discussão, podem jogar juntos, quase não jogaram, chegaram a jogar contra o São Paulo, eu lembro, não deu certo, mas foi uma situação difícil, né? Um jogo fora de casa. A ideia é os dois seguem, ser a favor da manutenção, os dois podem jogar juntos. O que você pensa dessa dupla aí para a próxima? Jogar juntos, talvez no Carioca, né? Que a gente vai pegar adversários mais frágeis, mas o futebol mudou muito. Hoje o jogo é muito físico, é muito dinâmico, é muito intenso, é difícil. A ideia é estender o contrato do Coutinho, né? O Coutinho tem contrato por empréstimo junto ao Aston Villa até junho, tem mais um ano de contrato com o Aston Villa. Creio que o Aston Villa não vai botar muito empecilho para negociar o jogador. Acredito eu que de repente eles vão querer um farm-ri, né? Não sei se eles topariam liberar o Coutinho um ano de contrato assim sem receber nada, não sei. Tô aqui só... Isso aqui é opinião, tá? Não é informação não. Então, é uma situação que eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que o Coutinho tá naquele processo de tirar um pouco do mundo árabe do corpo. Eu acho que para 25, uma pré-temporada, lembrando que ele é mais jovem, né? O Paê já vai fazer 38. Ele vai fazer 33 anos de idade, né? Tem uma idade boa. A gente sempre tem um pouquinho de senão, porque infelizmente ele tem um histórico de lesões, né, recentemente na carreira. A idade dele é excelente, mas a gente requer um pouquinho de cuidado. Se o Vasco conseguir esticar o contrato, por exemplo, do Paê até dezembro, reduzindo os vencimentos dele, eu acho que faz sentido. Você tem o Coutinho, é um jogador que precisa um pouquinho de cuidado, dá pra revezar. Joga um, joga o outro, quando precisa trocar um por outro, mantém. Só acho que o Vasco não pode ser extremamente dependente deles, pelo menos da forma como eles terminaram o 24. Um pouquinho de problema físico. A retinha final do Coutinho foi até um pouquinho melhor, mas eu acho que o Vasco não pode jogar todas as fichas. A não ser que ele mostre no começo do ano que realmente, ó, não tem mais lesão, tá no auge físico e teve um acrescente. Mas eu acho que a gente tem que ir um grauzinho de cada vez, porque ele teve problemas físicos recentemente. Mas em forma, se conseguir atingir o ápice, na minha opinião, é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Em forma, da forma como se encontrou em 24, ainda não. Ficaria, você colocou as principais necessidades, né? Um zagueiro, você até citou o Balbuena, a gente sabe que o Vasco vai precisar do mercado para pegar um zagueiro mais experiente. O cara, para ser titular, chamou 2 zagueiros agora para compor elenco. E você falou também jogador de lado de campo. Eu discordo sobre o Lucas Freitas compor elenco. Você acha que o Lucas Freitas chega do com Cruzeiro? Condições... Não, o Lucas Freitas... Não, é o que veio do Juventude. Isso. Troquei os Lucas aí, né? É porque ele é canhoto, como disse o Dieguinho, é um jogador raro de contrato. Foi bem no Juventude, Vini? Foi bem, acompanhei esse jogador desde os tempos de categorias de base do Flamengo. Pouco torcedor vascaíno está dando valor à contratação desse jogador. Eu entendo tratarem como
uma aposta, não sei o quê, mas é uma aposta muito bem feita pela diretoria do Vasco, jogador que chega de graça e tem condições de se tornar titular na zaga do Vasco durante a temporada. De verdade, eu acho que ele só tem um ponto negativo, que é a questão da estatura, que para zagueiro conta muito, mas saída de bola, ele tem uma boa qualidade, velocidade ele também tem, então eu acho que o torcedor vascaíno deveria ficar de olho nesse jogador, porque de fato ele... Fala galera, saudações vascaína, todos vocês ligados aqui no canal Sou Mais Vasco News hoje. E a notícia, rapaziada, é a seguinte: Vasco apresenta Fábio Carille e a torcida, que já manda recado, né, rapaziada? Promete um time competitivo, um time que vai dar muitas alegrias, organizado. Então, é isso que o Carille disse. Foi apresentado com o pessoal dele, né, com a sua comissão técnica. Não chegou sozinho, chegou com o preparador físico e acompanhou hoje a atividade no CT Moacir Barbosa. Falou que está ansioso já para o próximo dia 6, quando se representam os jogadores, e ele tem essa situação já de estar ansioso para ver os jogadores em campo e começar os trabalhos. Então, boa sorte ao Carille, que ele possa ter uma boa temporada no Vasco, fazer bons jogos, né? Que o Vasco apresente um bom futebol, tanto defensivamente como ofensivamente. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Uma outra informação, rapaziada, que é bom para o vascaíno, né? Pablo Galdames é anunciado pelo Independiente da Argentina, o rei de Copas, né, rapaziada? O time que mais venceu a Libertadores, um dos times que mais venceu a Libertadores, né? O Pablo Galdames foi anunciado por eles, ainda bem, né? Não faz mais parte do time do Vasco, só fazia raiva. Então isso é bom demais, né, rapaziada? Uma outra informação relacionada ao Vasco é a seguinte: Manuel Capasso vai se representar e quer ficar no Vasco, mas também aguarda a definição do seu futuro. O jogador segue focado, né? Mas aguarda aí a possibilidade de poder permanecer no Vasco. E você, o que você acha? Acharia uma boa ele permanecer no Vasco, ou acha que não deve brigar por uma vaga no time titular? Tendo em vista que o Capasso eu vejo como um bom zagueiro, acho que o Vasco poderia aproveitar ele, vejo até ele mais zagueiro do que esse Lucas Freitas que chegou hoje, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E o Vasco ainda segue negociando a contratação de Pedro Henrique. A gente trouxe no vídeo mais cedo, né, que o Vasco fez uma proposta para o jogador, fonte lá do Atenção Vascaína. O Vasco segue negociando com o zagueiro Pedro Henrique. As conversas seguem em andamento e o Vasco tem essa possibilidade de contratar esse zagueiro. Acho que se vir, o Pedro Henrique seria para ser titular, com certeza. Seria um excelente zagueiro para ajudar o Vasco aí na temporada. E você, o que acha? Sim ou não? Deixa nos comentários. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Já deixando os créditos aí também pro Leonardo Baran e também pro pessoal do SBT Esporte Rio. Valeu, fui!